Pois bem, vamos ouvir a voz de Deus. Chegamos ao momento mais lindo, mais maravilhoso, mais importante, mais temeroso também. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido naquele dia. O Senhor exige dos seus dispenseiros fidelidade. Eu peço a Deus tanta graça e misericórdia, para que eu possa ser encontrado fiel para o ministério. Temos estudado o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Estamos numa série, numa escalada de crescimento. Eu digo a toda a igreja nessa hora, que o bispo faz questão de estar no altar todos os domingos, com exceção do último, porque eu entendo que é função do pastor pastorear. O principal lugar onde o pastor pastoreia é no altar. Não adianta o pastor visitar a igreja toda, abrir o gabinete da igreja toda, se ele não for para o altar pregar, alguma coisa está errada. Aí sim, alguma coisa está errada. Então, que Deus me dê graça e misericórdia para poder pastorear a igreja de Deus. Amém? Faço com temor, com tremor, porque eu sei que a responsabilidade é muito grande. Oh Pai, Tu és fiel. Vitória sobre as oposições ao ministério de Jesus. Linda ilustração, bispo, esse louvor, muito bonito. Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura da palavra. O texto básico, Marcos capítulo 2, versículo 1 a versículo 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Hoje lá em Jerusalém, na entrada de Cafarnaum, está escrito City of Jesus, cidade de Jesus, Cafarnaum. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Veja como é bom ter amigo, hein? Não é? Ele não podia ir sozinho. Pegaram os 4, vamos lá. Eu ia fazer uma piada mórbida, mas não achei muito boa fazer. Porque para ser enterrado tem que ter 4 pessoas para levar o caixão também, não é verdade? Não é verdade? Até lá na hora da morte tem que ter alguém. É uma piada meio Adams, família Adams, mas você entendeu. É verdade? Vamos lá. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, veja isso, amado, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura no telhado, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha agora, vendo-lhes a fé. Olha, eu quero ver a fé desta igreja nesta manhã. Jesus disse ao paralítico, todo mundo esperava que ele dissesse o quê? Está curado, sai andando. Aí Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração?
Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oh, santo Deus! Kadosh Tzedekenu Hashem Adonai. Santo e justo é o nome do Senhor nosso Deus. Pai amado e bendito, Deus vivo e verdadeiro, aqui está a autoridade e o poder da tua palavra. Levanta-te, homem, e olha, os teus pecados estão perdoados. Quem tem autoridade para tamanho poder, senão um que é Deus? Oh, Senhor amado, como é bom beber dos mistérios da piedade, beber dos mistérios do eterno. Para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Tu és lindo, Pai. Tu és formoso, o mais belo entre os milhares. E queremos te conhecer mais e mais. Por isso, Senhor, contamos 100% com a tua misericórdia. Porque todos nós que aqui estamos, precisamos dela para poder ouvir a tua voz, Pai. Como pregador, tenho consciência que neste momento exato pesa sobre mim uma responsabilidade maior, que é de falar em nome de Deus. E te peço, Pai, tua misericórdia, tua autoridade, tua unção e tua iluminação para poder pregar em nome de Jesus. Oramos para a glória do Senhor, e o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus, amada bispa. Família amada, santos de Deus, povo santo mais que vencedor, pedras que vivem, cabeça e não cauda, filhos de Deus, Assembleia dos Santos. Jesus está cumprindo a sua missão. Ele prioriza para isso os cuidados pastorais. E ele o faz sobre um tripé. Jesus prioriza os cuidados pastorais das suas ovelhas sobre um tripé. O primeiro é pela oração. Ninguém pode pastorear ou fazer a obra de Deus em qualquer instância que for, que seja, senão por intermédio de uma vida de oração. Segundo, pela pregação da palavra. Onde Jesus estava, ele pregava. Ele disse aos discípulos: para isso eu vim. Ele saía de sinagogas às sinagogas e pregava a palavra. Eu tive a honra e o privilégio de estar em uma sinagoga que certamente Jesus esteve, porque a Bíblia diz que ele frequentou todas as sinagogas ao redor do mar da Galileia. E em Magdala há uma sinagoga cujo terreno subterrâneo é o mesmo chão da época de Jesus. Eu tive o prazer e a honra de pisar naquele chãozinho e dizer: Senhor, que honra poder estar aqui onde o Senhor um dia pisou, pregando a sua palavra para a glória do seu nome. E o terceiro pé do seu ministério
foram sinais que operou na vida daqueles que acreditavam, na vida daqueles que abraçavam a palavra, e assim Jesus pastoreou. Então ele tem profunda compaixão pelas suas ovelhas. E nesse Sitzenleben, estamos entendendo para entrar no texto, nesse pano de fundo, aprendemos que Jesus toca as suas ovelhas sempre com um toque purificador. O toque de Jesus é um toque purificador. E este toque que purifica, ele é tão profundo na vida de um ser humano, que esse ser humano é incapaz de ficar calado. Quando Jesus toca na vida de alguém, este alguém anuncia o amor de Jesus. Ele fala de Jesus. A sua vida é uma Bíblia aberta, o testemunho aberto, e ele dá um bom testemunho, e ele diz: olha, Jesus purificou a minha vida, Jesus me livrou da lepra, Jesus me tocou as chagas purulentas, Ele me devolveu a sociedade, Ele me devolveu a família, Ele arrancou toda a impureza da minha vida. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É isto que nós fazemos nesta manhã e todos os dias, amado. Ao acordar ou levantar, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os vizinhos, com qualquer pessoa que encoste, toque na nossa vida, ela vai ter de alguma forma um toque purificador. Através de você e de mim, Jesus usará o seu ministério. Receba esta palavra. Então o ministério de Cristo é poderoso, a autoridade de Jesus é poderosa, e nós temos entendido que não há barreiras para o ministério. Quando Jesus estava na cruz, no alto do Gólgota, ele disse para Maria e para João que não eram mãe e filho. Mãe, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe. Jesus estava quebrando a idolatria do DNA. Jesus estava quebrando a idolatria do DNA. Ele estava dizendo que família, além do DNA, é todo aquele que se ama no amor de Cristo Jesus. Ou seja, não havia dimensões para o seu ministério. Ele mandou a Pedro que fosse os gentios pregar, e Pedro: olha como é que eu vou para os gentios. E quando ele teve uma visão do céu, ele disse: eu não posso comer isso porque é impuro. E Jesus disse: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, toda a barreira do etnicismo caiu por terra, e hoje o evangelho pode ser pregado a todas as nações. Se você é judeu, se você é grego, se você é árabe, se você é da onde for, brasileiro, é carioca, de São Paulo, não importa. Jesus quer alcançar a tua vida com um toque purificador e mostrar que Ele cura, Ele renova, Ele restaura, Ele devolve a vida, Ele te levanta. Eu recebo esta palavra. Então Ele recebe a todos que o procuram. Por isso Ele clamou, Ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E quando as verdades do reino são proclamadas, as maravilhas do poder de Deus transformam a vida. Amado, eu posso dizer que não sou a mesma pessoa que eu era antigamente. Assim como cada um de nós. Nós fomos transformados pelo poder e pela graça de Deus. Você tem uma nova identidade, amado. Diga glória a Deus por isso. Você é uma nova criatura. No RGI de Deus, no RGI de imóvel, no RG de Deus, na identidade de Deus, lá no cartório de Deus, está lá carimbado pelo sangue de Jesus, a tua certidão de nascimento. Está lá uma nova criatura, batizada e revestida pelo Espírito Santo e pelo sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Então a missão de Jesus é pregar o evangelho, chamando pessoas ao arrependimento. E enquanto Jesus prega a palavra, amada igreja, correntes espirituais do mal vão sendo quebradas, vidas vão sendo libertas, pessoas vão sendo regeneradas, e a obra de Deus vai sendo operada de forma que o invisível está acontecendo, amado.
Às vezes você não tem noção de quando está pregando a palavra. Às vezes um pregador acaba um sermão, uma mensagem, ele não tem noção. Às vezes ele vai para o gabinete com os ombrinhos baixos. Acho que a mensagem hoje não foi muito boa, não preguei muito bem. Eu tinha muito essa mania no início do ministério, ficava muito preocupado com isso. Acho que eu não preguei bem, acho que a mensagem não foi muito boa. Ele não tem noção do quanto a palavra de Deus no mundo invisível trabalha no coração das pessoas. Arranca as raízes de amargura, trabalha transformando, curando, tirando o cativo das prisões existenciais, dando-lhe esperança viva, pelo poder do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Então é exatamente esse poder da palavra que desperta fé, expulsa demônios, exerce poder e domínio sobre forças malignas. Por detrás do mundo fenomenológico que nós estamos aqui observando, existe um mundo espiritual e uma guerra espiritual. E os grupos que Jesus trata, os líderes religiosos, as multidões dos discípulos, durante o Evangelho de Marcos, cada um tem uma guerra espiritual particular. Marcos é o que mais registra todas as vezes que Jesus puxa a orelha dos discípulos. Você vai ver isso durante o Evangelho. Por que vocês não têm fé? Por que vocês estão duvidando? Não impeçam as crianças de virem a mim, deles são o reino dos céus. Vocês ainda não entenderam o milagre da multiplicação, porque estão discutindo por causa de pão e quem vai ser maior no reino dos céus. Tantas vezes, porque era uma guerra espiritual no caso dos discípulos, como nós aqui estamos diante de discípulos. As multidões enfrentavam uma outra guerra. Era a guerra de querer ir atrás de Jesus por causa somente do pão, somente dos milagres. E aí hoje nós temos uma guerra dupla, porque os altares mudaram a mensagem, não o que Deus quer e exige de você, mas somente o que Deus pode fazer. E virou apenas um evangelho do que Deus faz. Então, amada igreja, precisamos pregar o evangelho e mostrar que a guerra espiritual é grande, mas a vitória é muito maior. Deus tem planos perfeitos para o seu povo. Então o reino de Deus chegou. Amado, o reino de Deus está na tua vida, amado. Nós vivemos o reino de Deus. Eu quero dar uma notícia, amado. Jesus reina sobre nós. Jesus reina neste mundo, amado. Ele é rei de reis e ele é o Senhor dos senhores, amado. Satanás não pode fazer o que ele quiser. O rei é Jesus Cristo, o Senhor. Então, precisamos meditar e pensar agora, porque qual é o nosso envolvimento e em que plenitude vivemos no reino de Deus. Veja em Marcos capítulo 1, eu gosto sempre de começar a mensagem com Sid Slamber, para a igreja compreender aonde está no texto bíblico, o pano de fundo. Então em Marcos 1, 35, depois 38 e depois 41. Diz assim a palavra, olha aí o tripé de Jesus do ministério pastoral. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali comia pipoca, popcorn. Ele orava. Amado, muitas das vezes a ovelha está dormindo e o pastor está orando pelo rebanho, amado. Às vezes eu me pego de madrugada, o Espírito me acorda e eu estou orando pelo rebanho de Deus. Como eu sei que o Espírito também acorda a igreja, as ovelhas, para orar pelos seus irmãos e pelo ministério. E no versículo 38, ele diz assim, Jesus porém lhe disse, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Oração, palavra pregada. E aí o versículo 41 e 42, ele diz assim, Jesus profundamente compadecido, amado, ele profundamente se compadeceu do seu povo, da sua igreja. Ele diz, estendeu a mão, tocou e lhe disse, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Então eu quero frisar, porque nesta passagem 41 e 42, você vê aqui duas questões: compaixão e ação. Jesus se compadeceu daquele homem, e porque se compadeceu disse: eu vou somente orar por você. Não, a oração é um do tripé, a pregação é um do tripé, mas ali ele se compadeceu, e o que ele fez? Tocou na vida do doente, e ele ficou limpo da sua lepra. A igreja brasileira e no mundo precisa se compadecer dos doentes, das viúvas, dos órfãos, dos fracos, dos desamparados, daqueles que estão perdidos na fé, e tocar-lhe a vida de alguma forma compassiva, porque Deus vai usar as nossas ações nesse mundo, e há de transformar vidas, ficarão purificadas da sua lepra. Purificadas da sua lepra. Amado, a nossa atitude fala mais alto que o nosso grito. Nós tivemos uma igreja no mundo que haja, uma igreja que dê testemunho, uma igreja que pregue, que ore e que vá, faça a obra de Deus, ajude o próximo, faça o seu melhor nesse mundo. Eu creio que nós estaremos aí diante de um grande avivamento, amado. E o dia que Deus permitir o ministério, nós fazemos dentro das nossas possibilidades, nós ajudamos e agimos, mas peço a Deus que Deus nos dê tentáculos maiores, braços maiores, para tocar milhares de pessoas, e nós vamos entrar em cada buraco desse mundo, em cada viela, em cada esgoto, em cada bueiro desse mundo, e vamos pegar essa gente que o mundo não quer mais, e vamos dizer: Deus tem solução para a tua vida, filho. Deus pode restaurar a tua vida e te purificar dessa tua lepra. Eu sei que você está marginalizado, você está fora do arraial, ninguém pode se aproximar de você. Quando isso faz, você tem que gritar: sou impuro, sou impuro. Acabou o dia da tua aflição, estás curado pelas chagas de Cristo Jesus. Aleluia! Então a autoridade de Jesus tem continuidade agora na passagem do capítulo 2. Jesus continua a exercer a sua autoridade espiritual e fisicamente. Quando todos esperavam que ele dissesse: levanta, sai andando por aí, Jesus, num contrassenso, ele diz: estão perdoados os teus pecados. Mas o Jesus soberano que nós servimos não dá ponto sem nó. Ele estava no controle absoluto de todas as coisas. E ele diz: olha, vocês estão arrazoando no coração de vocês o quê? Vocês acham que eu não tenho autoridade para perdoar pecados? Então só aguarda aí que você vai ver que eu tenho autoridade para isso e para outras coisas também. Então, a autoridade de Jesus tem continuidade, mas note, com uma reação diametralmente oposta. Nos versículos anteriores nós vimos admiração. Nós vimos pessoas admiradas pelo poder de Jesus. Mas agora o imediato, nós vimos o quê? Pessoas arrazoando no coração sobre a atitude de Jesus. Ou seja, houve rejeição. E daqui até o final do livro você vai ver o combate contra o ministério de Jesus, ao ponto que ele foi à cruz. Ele foi crucificado. Então, em cada ação do mestre, em cada ação do nosso rabi, o nosso mestre, os adversários faziam comentários depreciativos, faziam perguntas desafiadoras. Jesus curava: mas está errado porque está curando no sábado. Jesus fazia o milagre: mas ele não tem autoridade, ele não pode fazer isso, quem é ele para fazer o bem? Jesus ia lá, multiplicava os pães: mas não podia multiplicar porque não podia fazer isso, porque Davi, porque não sei o quê. Então todas as atitudes que Jesus tomava, não importa o que Jesus fizesse, ele seria depreciado, ele seria perseguido. Não é diferente conosco, amados. Não é diferente. E quem está na posição de liderança sofre mais isso. A pessoa pinta a
amarelo, está errado, tem que ser de azul. A pessoa pinta de azul, está errado, tem que ser branco. A pessoa bota um filtro ali, está errado, o filtro tem que estar lá para todo mundo. Bota lá para todo mundo, está errado, porque lá todo mundo vai beber água e a igreja vai ter que botar mais filtro todos os meses, porque todo mundo vai beber água. Infelizmente. Ou seja, você age e não importa o que você fizer, não importa a sua intenção, não importa a sua bondade, não importa o que você é, amado, você será depreciado. Esse é o testemunho de Jesus. Mas Jesus sempre responde com um pronunciamento categórico, que ressaltam a sua autoridade e explicam regras e princípios de alcance moral e espiritual. Nós vamos entender em cima do texto. Mas vamos fazer uma interpolação textual no livro de Tito. O apóstolo São Paulo, ele faz uma colocação elucidativa sobre o tema, e no capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra, olha lá: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças o quê? Afirmação, confiadamente, para que os que têm crido, olha o que você tem que se preocupar, para que os que têm crido em Deus, é com eles que você tem que se preocupar, os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Agora, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está o quê? Pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então o que Paulo está dizendo para a igreja, que foi a postura diante de Jesus, diante dos combates diários que tinha, era: filho, se preocupa com os que creem, se preocupa com as ovelhas, porque muitas das vezes certas discussões, certas atitudes, coisas desnecessárias, a única coisa que vai fazer é prejudicar os que têm crido, é fazer tropeçar os pequeninos na fé, é atrapalhar a vida espiritual daqueles que têm crido. E você não pode cair nesse erro, porque nós temos que preocupar-nos com que eles sejam solícitos na prática das boas obras. Aquele outro está pervertido, vive pecando, a sua mente já está cauterizada e só quer tocar fogo no circo da igreja. É o que Satanás quer, amado. Tu acha que Satanás vai gerar divisão, um contra o outro, ovelha contra ovelha, líder da igreja contra líder da igreja? Tu acha que o diabo vai fazer isso lá dentro do centro que já é dele? Lá dentro, não sei de onde que já é dele? Ele vai fazer isso dentro da igreja, porque reino dividido ficará deserto. Então, Jesus está diante dessas questões, desse tipo de oposição, o ministério de Jesus. Então no capítulo 1, a popularidade de Jesus cresceu. Já no capítulo 2, em diante da sua oposição, ela cresce de modo mais intenso. Os líderes opositores tramam a morte de Jesus, porque não aceitam a nova aliança, não aceitam que Jesus está estabelecendo o reino. Amado, todas as vezes que você estiver pregando a palavra de Deus, todas as vezes que você estiver anunciando a nova aliança, a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, todas as vezes que o estiveres fazendo, estarás contribuindo no estabelecimento do reino de Deus, e as trevas vão se levantar contra você. Haverá oposição, haverá intriga, haverão comentários depreciativos, haverão questões desafiadoras para que você responda, e talvez você pegue no laço, o teu pé no laço. Olha, Rabi, o que você diz acerca de João? Ele é da terra ou ele é do pão? De onde que ele é? Aí Jesus vai lá e pensa, olha, dá uma resposta que os caras ficam: e agora? Se eu falar que é da terra, o cara ali vai me pegar. Se eu falar que é do céu, o outro lá vai me pegar. E Senhor, não sei. Bom, se você não sabe isso, também eu não te respondo aquilo. Mas Jesus é o mestre dos mestres,
E por isso a palavra, ela toca toda a nossa vida. Às vezes nós não sabemos o quanto a palavra tem regras. Olha, nós não precisamos buscar na regra de coaching para ensinar a igreja a ser líder. Nós não precisamos buscar na filosofia chinesa do guru da esquina para ensinar a igreja a ser sábia. Amada, a verdadeira sabedoria está aqui na palavra de Deus. É ela que junto com a sabedoria corta, separa, junta as medulas, santifica, liberta o homem, prepara-o para a guerra, para que vença as oposições de Satanás. Diga glória a Deus por isso. Então a ideia central do reino, da passagem é esta: em contraste com as multidões que admiravam a palavra, admiravam os milagres, os líderes começam a opor-se ao ministério de Jesus, pois ele desconsidera os requisitos da tradição oral deles. Jesus, no entanto, não realiza o seu ministério para cumprir regras de homens, mas para conduzir pecadores ao perdão. E ele mostrará que sua autoridade para perdoar pecados comprova a sua filiação divina. Eles estavam diante de Deus. Eles estavam diante de uma das pessoas da Trindade ou da Triunidade. Então, a oposição que o maligno criou, a oposição que os adversários criaram, serviram, porque Jesus era sábio, mestre, para mostrar a todos que ele era Senhor, que ele era rei, que ele tinha domínio e que o seu evangelho iria continuar sendo pregado e pessoas seriam libertas e saradas. E eu declaro que em todas as oposições que você e eu enfrentarmos nesse mundo, Deus nos dará sabedoria, Deus nos encherá com a boca de erudito e a coração de sabedoria, para que nós saibamos lidar com cada um dos testes que vem contra nós, cada uma das oposições que o mundo lança, cada um dos dardos inflamados que o maligno joga, e cada um dos problemas que Satanás colocar diante de você, tentando barrar o caminho do reino, do ministério de Jesus. Deus te dará sabedoria e autoridade, e nós venceremos em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então veja que Jesus vence as oposições e realiza o seu ministério como bispo, expondo as Escrituras. Veja Marcos capítulo 2, texto básico, versículo 1 e 2. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E o que Jesus fazia? Anunciava-lhes a palavra. Amado, é através do anúncio da palavra de Deus que as oposições são vencidas. Não adianta, diante da oposição do maligno, você pegar uma varinha que pegou lá na igreja, aquela varinha da simpatia, ir lá e bater na casa do vizinho. Olha, essa casa é minha, essa casa é minha. É tua nada, o cara trabalhou, a casa é dele, vai trabalhar. Não é verdade? Pega a varinha, se fosse assim, amado. Se fosse assim, eu saía com 2 varinhas, cada mão no pé também. É minha. Mas não é assim. Isso, com certeza, seria a primeira coisa, mano. Eu já, na primeira catedral que passasse na minha frente, eu já batia com a varinha na frente dela. Mas não é assim que se vence oposições, não é com simpatia, não é botando uma rosa para quando a rosa sugar, quando a rosa murchar, é porque o demônio foi murchado. É claro que a rosa vai murchar, gente, mas isso é óbvio. Então, você vence oposições pela exposição da palavra. Amado, o diabo não respeita simpatias e coisas que, você sabe, o diabo respeita a palavra de Deus. Quando você falar e estiver de acordo com a palavra, amado, ele vai. Tem um vídeo na internet que está lá, tem 4 gatinhos assim, e de repente cai uma lata grande, pá, os gatos, todo mundo corre para todo lado. Amado, quando você pregar a palavra, vai daí demônio para tudo quanto é lado, amado. Por quê? Porque é a palavra, não é você, é a palavra de Deus.
Não sou eu, não somos nós, é a palavra de Deus. Então, diante de um pregador da palavra, Deus permite a chegada de pessoas com as mais diversas complicações. Amada, a igreja de Jesus é um hospital aberto. Às vezes as pessoas não têm ideia do que se fala dentro de um gabinete. Há coisas que os pastores sabem que muitas das vezes nem a família sabe. Porque é a pessoa de confiança que a ovelha tem de abrir o coração, rasgar o coração e dizer, senão a pessoa morre. Bispo, eu não posso falar isso para ninguém, é só para o irmão em nome de Jesus. Tá bom, mas pode falar. E a pessoa tem confiança naquele líder espiritual. Então é através da exposição da palavra. Versículo 3 e 4 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, amado, o homem se encontra completamente incapacitado. Então, paralisia aqui é um termo geral que indica diversas doenças ou algum tipo de acidente que impede ou impedia essa pessoa de andar. Existem muitos tipos e muitos termos que poderíamos abordar aqui que impede as pessoas de andar na vida. Você quer ver um deles? Culpa. O sentimento de culpa é o que mais tem impedido pessoas de seguirem à frente. É um peso no coração. Mas você sabe que quando as palavras de Jesus chegam àquele coração amado, diz João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coisa que mais impede a pessoa de andar, a prisão do passado, a condenação. A palavra diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E nós precisamos aprender com os erros do nosso passado para não continuar cometendo os mesmos erros hoje, porque senão a vida não muda, a vida não caminha. Então o fato de 4 amigos, agora note, primeiro o termo incapacitado, é importante meditarmos sobre isso, porque pode haver muitos termos na vida atrapalhando a igreja, atrapalhando você, atrapalhando a família, mas eu quero lhe dizer que Jesus pode remover qualquer um desses termos e dizer: eu posso te curar espiritual e fisicamente, porque Ele tem autoridade para isso. Agora, o fato de 4 amigos o carregarem na maca mostra que esses amigos compartilham da mesma fé que esse homem, em que Jesus tinha poder para curá-lo. Amado, você precisa conversar com gente que tem a mesma fé que a tua. Porque se você for perguntar lá para o fulano vizinho, você descontas, o que você acha de eu ir todo domingo para a igreja? Ele vai falar: você é maluco. O que você acha de eu ser fiel, dizimista e ofertante? E ele vai falar de dinheiro, claro. O que você acha de ser fiel, dizimista e ofertante na igreja? Ih, rapaz, o pastor está gordo. Aquilo ali é picanha todo dia, meu amigo. A carne está cara. Já viu o cabelo da bispa? Luzes. Então, amado, vou lhe dizer, compartilhe com pessoas da mesma fé. Compartilhe de pessoas da mesma fé, que estimulem a tua fé a ser mais fiel a Deus. Sabe quem é teu amigo, amado? Aquele que te põe mais perto de Jesus. Você sabe quem é teu amigo? Quando você está dando uma de machão, todo poderoso, ele vai lá e puxa você pela orelha e diz: você está errado. Esse é teu amigo de verdade. Quando a pessoa estiver lá, sabe, esses termos são muito pejorativos, não dá para falar aqui, verdade, mas puxa, sabe, aquela coisa, lame gravata, sabe, rasga a seda. Meu amado, tira o bajulador da tua vida, amado. Bajulador não faz bem para ninguém. Não faz bem para ninguém.
Nós queremos ter verdadeiros amigos que nos aproximem mais de Jesus. Agora, Paulo disse, aconselhai-vos mutuamente. Quando for aconselhar alguém mutuamente, não faça humanamente, pegue a palavra de Deus. É a palavra que vai fazer a diferença. Então esses amigos compartilhavam da mesma fé, fé que veio por intermédio da palavra. Então quando chegaram diante de Jesus, descobriram que não havia como estar. Chegaram diante da casa, não havia como estar diante dele, porque a casa estava lotada. De modo usual não poderia. Mas eles não permitiram que barreira nenhuma os impedisse de estar diante de Jesus. Amados, os caras abriram um buraco no telhado. Falaram, não dá para passar ali não? Vamos abrir um buraco naquele teto da igreja. Se alguém aqui fizer buraco no teto da igreja, vai ter que pagar a conta depois. Não tem problema não. Vamos abrir um buraco no telhado da igreja. Vamos botar lá o doente diante de Jesus, amado. Eu vou lhe dizer, não permita que nada te impeça de estar diante de Jesus, amado. Às vezes está chovendo, a pessoa não vai à igreja. Está calor, a pessoa não vai à igreja. Amado, se chover igual a sexta-feira, você pediu Uber, vai vir um jet ski te pegar na tua casa, amado. Eu falei que eu vi a foto do jet ski lá, não importa, você vai chegar na igreja e Deus vai honrar a tua fé, em nome de Jesus. Então Jesus venceu as oposições, expondo as escrituras, ele venceu e realizou o seu ministério em resposta à fé. Fé que foi despertada nos corações pela pregação da palavra. Veja o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Então, amado, eu quero lhe profetizar uma coisa, receba na tua vida que isto é de maior importância. A palavra pregada tem precedência. Tem precedência. Aonde Jesus chegava, ele primeiro pregava a palavra. Antes de qualquer coisa na tua vida, venha para a palavra. Antes de qualquer formulação de atitude, de pensamento, de pedir milagre ou qualquer coisa, volte-se para a palavra. Então, diante de Jesus que estava anunciando a palavra, Jesus viu a fé daqueles homens. Então, amada igreja, quando nós lemos esse texto nesta manhã de domingo, quando nós meditamos nessa palavra, eu vou lhe dizer uma coisa, meu coração é movido a crer que Jesus pode operar milagres. Diante da palavra que tem precedência, eu creio, Jesus pode operar milagres. Você pode estar aqui na igreja e nesta hora Jesus está operando um milagre na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Jesus pode estar libertando, pode estar curando, pode estar restaurando uma área da tua vida que você tanto ora e tanto pede, pode estar te abrindo uma porta que você não imagina, alguém lá que está te perseguindo e querendo acabar com a tua vida, Deus envia igual a Jacó e Esaú e Jacó estava vindo cheio de medo, meu irmão vai me matar, meu irmão vai acabar com a minha vida. E lá nas suas estratégias humanas, mandou um presentinho, vai você na frente, leva um presentinho. Aí manda outro, vai na frente, vai você por aqui que eu vou por ali. E cheio de estratégia aí, morrendo de medo. E quando chega lá, Jacó e Esaú, o cara pulou no pescoço dele, deu-lhe um beijo e disse: você é meu irmão. Amado, Jesus transformou o coração ali naquela hora. Ele pode fazer milagres invisíveis. Ele é soberano. Então, com base na declaração de Jesus, da sua mensagem, desse texto espiritual bíblico, eu creio na capacidade de Deus de conceder cura espiritual também. Amado, às vezes, curar apenas uma questão física ou agir apenas numa questão humana é enxugar gelo. Jesus vai lá na sua alma e cura a tua vida espiritual e diz: você é liberto em nome de Jesus. Você é um liberto. Então receba esta palavra, amado. Receba na sua vida, amado. Jesus pode curar e operar milagrosamente, física e espiritualmente. Para Ele não há limites, nem geográficos, nem espirituais. Ele, com a palma das suas mãos, fez a contagem de todo o universo. Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas.
Então Jesus vence as oposições e realiza o seu ministério com a língua de um erudito e com o poder de um ungido de Deus. E eu quero profetizar sobre a igreja de Jesus Cristo, que nós recebamos a língua de um erudito e o poder de um ungido de Deus nesta terra, amado. Que as palavras ao saírem da nossa boca saiam com o poder de Deus. Veja o versículo 6 ao versículo 12 do texto, diz: mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? É uma blasfêmia. Quem pode perdoar um senão que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Olha a erudição de Jesus. Olha aí a santa controvérsia, como diria o pastor Luiz Saião nesse texto. Olha aí, olha, o seu pastor não está somente lá diante do trono e vem tudo assim fácil. Eu faço uma boa leitura de pesquisa entre os grandes teólogos. Ele diria, o pastor Saião diria, a santa controvérsia. Olha aí a santa controvérsia. Ele diz assim: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Padre, essa hora eu lembro até de um louvor: só Jesus, a paz real você vai encontrar, e o seu amor vai experimentar. É Ele, amado, é Jesus. Só Ele. Só Ele. Então ele diz: então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oh glória, vamos louvar ao Senhor. Olha, enquanto os líderes religiosos estavam lá arrazoando como iriam matar Jesus, o povo estava se admirando e dizendo: gente, eu nunca vi coisa assim. Esse é profeta, esse é o homem de Deus. Então, nós estamos falando sobre a vitória das oposições. Não perca isso de tino, porque Jesus está fazendo um milagre, e às vezes nós só pensamos no milagre. Como é lindo o homem ser curado, como é lindo ele tomou o leito, como é lindo. Mas Jesus fez milagre no meio das oposições. Jesus estava sendo combatido, Jesus estava sendo difamado. Barclay disse que nós só podemos compreender a beleza de um texto se nós conhecemos o contexto. Como é lindo pensar que Jesus estava lá e disse, um texto que ontem eu estava meditando: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. É bonito, mas ele é mais lindo quando você sabe que Jesus deu tempo para a agenda daquelas crianças quando ele estava a caminho da cruz. Jesus estava a caminho da cruz, e a caminho da cruz ele teve tempo na agenda para dar atenção às crianças. Ficou muito mais bonito. Jesus estava sendo, isso está no livro de Marcos capítulo 10, nós vamos estudar ainda, um spoiler pequeno. Jesus estava sendo difamado pelos líderes religiosos, mas isso não impediu o povo de considerar Jesus um profeta, ao ponto de levar as suas crianças para abençoá-lo. E Jesus mostrou seu amor e candura quando abraçou aquelas crianças. E não só valorizou, porque a cultura judaica e grega não valorizava as crianças, mas além de valorizar, ele disse: quem quiser entrar no reino, essa criança é modelo para você. Ela é pura. Diga glória a Deus por isso. Então fica muito mais bonito quando a gente sabe o que Jesus estava realmente enfrentando. No meio daquelas oposições todas, Jesus estava preocupado com o quê? Com as oposições, com os que arrazoavam contra ele? Ele estava gastando tempo com isso? Ou ele estava solícito
preocupado com a prática das boas obras daqueles que acreditavam. Como o texto de Paulo, ele disse: gente, eu não vou perder tempo com os que estão arrazoando, com as oposições, eu vou vencê-las. Homem, você está perdoado. Homem, você está curado. Homem, toma o leite, onde você estava deitado aí a vida toda, toma esse leite e vai, porque eu sou contigo. Amado, receba aí esse milagre na tua vida, esta vitória grandiosa. Então, 2 minutos para terminar. Algumas pessoas, note isso, podem estranhar o texto. Por que, bispo? Porque moralmente Jesus é descrito com um espectro de uma pessoa que faria de tudo para não se envolver no conflito. Mas Jesus, imagem santa, faria de tudo para não entrar no conflito. Se Jesus estivesse aqui no século 21, ia ser chibatada, chicotada para tudo quanto é lado, a gente ia ficar sem jureta, uma chicotada de lá, paulada para cá, um chute na barraca para lá, um sepulcro caiado para lá, um vós sois filhos do diabo para lá, você está fugindo da ira vindoura, porque disse o precursor. Vai chegar a hora, e diante do tribunal de Jesus, ninguém escapará. Mas podemos estranhar o texto, por achar que normalmente Jesus é descrito como uma pessoa que nunca vai se colocar diante de um conflito. E aqui ele está provocando uma controvérsia entre os adversários da fé. Amado, em nenhum contexto bíblico você vai ver ensinamento que cristão tem que ter sangue de barata. Ser sangue de barata não é sinônimo de cristianismo. Nós temos que saber até o limite que podemos ir, o limite que podemos reagir, e não dar vazão à carne. Aí é verdade. Jesus não era antissocial. Jesus entrava num conflito naquilo que era fundamental, naquilo que era essencial para a verdadeira vida com Deus. Amado, todo mundo que tem bom senso faria a mesma coisa que Jesus. Você quer um exemplo? Eu sou um desses exemplos. Se por acaso algum dia desse você me vê dando uns berros por aí, não se estranhe. Amado, uma coisa que me dá nos nervos, verdade, dá nos nervos. Eu estou no trânsito, ouvindo a ambulância, e o cara está lá sentado no celular vendo o WhatsApp. Dá vontade de gritar: ô mula de Balaão, sai da frente porque a ambulância quer passar. É ou não é não? A ambulância está lá, tem alguém morrendo dentro da ambulância, e a pessoa está lá no WhatsApp, parada no trânsito. Aí se você chegar com sangue de barata: Senhor, se você desejar, se tocar no seu coração, e você desejar tirar o seu carrinho da frente, eu ficaria muito grato. Há vezes que você tem que agir com um pouco mais de radicalidade, não é verdade? Ô sepulcro caiado, sai daí. Mula de Balaão, filho de Belial. Então, amado, são questões de bom senso. Então Jesus, diante do que era fundamental, diante do que era essencial, ele criou uma santa controvérsia. Você imagina Jesus aqui chamando alguém de sepulcro caiado. Vós sois filhos do diabo e quer fazer os seus desejos. Terrível. Palavras que saíram da boca de Jesus. Então, amado, ele não era antissocial, mas ele entrava na controvérsia pelo que era fundamental, pelo que realmente pode levar para a morte ou para a vida eterna, amado. Então, às vezes nós como seres humanos ficamos chateados. Por quê? Porque parece que falta gente com fibra, parece que falta gente que tenha coragem de confrontar o mal, parece que está todo mundo vendido ao dessabor do muita influência, poder. Para eu ter poder e influência, eu vendo meus princípios, eu vendo o que eu sou, eu deixo de ser o que sou. Nunca você vai ver o altar dessa igreja vender os princípios do que nós cremos por causa de nada nesse mundo.
nem poder, nem influência humana, nem autoridade, nem dinheiro, nem nada. Antes de tudo, nós queremos ter Jesus nesse ministério. Às vezes dá nos nervos a preocupação de lembrar da frase do primeiro-ministro da guerra, aqui do Brasil, Visconde de Ouro Preto. Ele era ministro das finanças. Ele disse: todo homem tem seu preço. E às vezes nós olhamos o quadro geral do Brasil e a gente fica pensando, gente, isso é uma quase verdade. Porque o que tem de gente por aí que se vendeu, não teve coragem, não teve fibra de manter a verdade, de manter a palavra, para manter a casa em ordem. Saiu lá o presidente que todo mundo falava mal dos Estados Unidos, entrou o outro lá, babão. O que aconteceu? Guerra no país todo. Por quê? Só gente frouxa em tudo quanto é lugar. Mas graças a Deus, termino com 1 minuto. Pelo exemplo de Jesus e de todos aqueles que seguem os passos de Jesus. E quem segue os passos de Jesus aí, diga amém do seu lugar. Todo aquele, esse é o resumo disso tudo para completar. Todo aquele que tem compromisso com a verdade, desafiará a mentira e desafiará qualquer outro pensamento que não esteja em linha com a palavra de Deus. A qualquer custo. Diga amém se você crê nisso. Eu termino com 2 aplicações. Estamos vendo que Jesus vem com grande manifestação do seu poder, curando doentes, expulsando demônios, pois Ele é o enviado de Deus. Ele é o poderoso vencedor sobre tudo aquilo que aflige o povo, porque perece por falta de quê? Conhecimento. A minha pergunta provocativa na santa controvérsia de Jesus, Yeshua Mashiach, é esta: vamos ficar na inércia ou vamos nos esforçar para crescer em graça e em conhecimento? Vamos crescer, amado. Eu prometo que durante o mês, alguns irmãos eu já fiz aqui, durante o mês eu vou colocar a Bíblia no pendrive. Nós temos o Novo Testamento, todo dramatizado, sonoplastizado, lindo, lindo. Jesus entra no mar, vem o barulho de tempestade, a voz do anjo, vem a voz do anjo. O profeta fala, é lindo. Você fecha o olho e se sente andando com Jesus em Jerusalém. Se abrir o olho, vê Satanás, expulsa o demônio, amado. Em nome de Jesus. Eu prometo que eu vou dar essa Bíblia para todos os irmãos da nossa igreja, porque eu quero que você se esforce a ter o conhecimento de Deus na sua vida. Durante essa jornada de Marcos, eu estou lendo a cada 2 dias, eu leio o livro de Marcos inteiro. A cada 2 dias. Semana passada, em 1 dia, eu li o livro inteiro. 2 dias seguidos. Eu estou gastando pestana, buscando crescimento. E eu falo não para vanglória, porque não faço mais do que minha obrigação, mas é para estimular a igreja de Jesus. E em segundo e último lugar, Jesus não está preocupado com o que vão dizer dele. Jesus é um verdadeiro e corajoso líder. Ele é grande em ousadia. Ele não tem medo da controvérsia positiva. Não é para você sair se metendo em briga que Jesus fez. A controvérsia positiva em questões fundamentais e essenciais para a fé. Jesus quer chamar a atenção desta forma de um povo que está afastado de Deus e preso a uma religiosidade vazia, a uma religiosidade desprovida do verdadeiro conhecimento das Escrituras. Por isso ele provocava, por isso ele combatia, que as pessoas estavam numa religiosidade vazia, fazendo a vontade da carne. E nós, vamos nos acomodar ou vamos cumprir, segundo Mateus 16, o indo de Jesus? Indo na padaria, fale de Jesus. Indo no mercado, fale de Jesus. Indo para a igreja, fale de Jesus. Não se acomode, não se intimide, não temas. Gaste pestana com a palavra e fale de Jesus, que o Senhor vai nos usar em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém! Glória a Deus.